Bom dia. Bom dia, senhora presidenta. Queria estender minha saudação a todos os médicos e médicas no seu dia. Eu que tenho uma irmã médica, então, doutora Silvana, doutor Carlos Felipe, doutor Sarto, doutor Antônio Granja, doutor Guilherme Landim, doutor Leonardo Pinheiro, todos os médicos aqui da casa, o Heitor Ferrer, nosso companheiro também médico, então a todos aqueles e aquelas que se devotam a esse exercício nobre da medicina. Em alguma medida, o meu pronunciamento de hoje, ele trata de saúde. Então, eu queria estender meu bom dia a todos e todas, falando de saúde, deputado Ariel. Ontem foi feita a reunião das frentes ambientalistas e comissões de meio ambiente do Estado, deputado Heitor. Na Câmara Federal, uma iniciativa do deputado Nilton Tato. Lá estavam presentes parlamentares de várias regiões do país, parlamentares estaduais. Eu fui designado pelo deputado Acrísio como representante da Comissão de Meio Ambiente. Estive lá, fizemos uso da palavra na Câmara Federal para dar uma breve contribuição do que aqui nós do Ceará levamos à esfera nacional como emergências ambientais. O debate girou em torno de 5 temas: mudanças climáticas, licenciamento ambiental, unidades de conservação, água, saneamento, injustiça hídrica e agrotóxico. Foram 5 grandes temas que lá foram debatidos por parlamentares, repito, de diferentes partidos. Havia parlamentares do DEM, parlamentares do PSOL como eu, parlamentares do PDT, do PSB, do PT. Havia parlamentares das mais variadas orientações ideológicas e partidárias. Mas havia uma orientação precisa de que a questão ambiental ela é uma questão emergencial e agora é dramática, é crítica, é emergencial. E assim foram tratados esses 5 temas, é o que eu quero repetir. Mudanças climáticas e o aquecimento global, que vai causar eventos extremos na Terra, com grande repercussão, sobretudo em países como o nosso. A questão da água, do saneamento, das injustiças hídricas, muito relacionadas à mudança climática e ao nosso padrão energético. A manutenção das unidades de conservação e o cuidado com as nossas unidades de conservação. Resistir à pressão, em especial dos setores econômicos, para a flexibilização do licenciamento ambiental e a questão dos agrotóxicos. E aí eu queria me deter sobre essa última em especial. Há muito tempo, eu estou aqui, inclusive, com um outro parlamentar que também se dedica a esse tema de muito tempo, o deputado Heitor. Há muito tempo nós temos nos debatido sobre a questão dos agrotóxicos. Veja, a humanidade, ela desenvolveu esse pacote tecnológico, fertilizante químico e agrotóxico, há cerca de 50 anos. Se expandiu esse pacote tecnológico. Portanto, esse pacote ele veio sob a alegativa de que iria dar segurança e ampliar as produções de alimentos. Qual é o custo disso? O custo disso é, entre outras coisas, contaminação da água e da terra, das populações, dos trabalhadores, dos alimentos. O resultado disso tem sido ampliação das neoplasias, o câncer. Né? Vou falar uma palavra que o nosso ouvinte aqui sabe e que todos nós tememos, essa tão terrível doença que, lamentavelmente, todos nós já vivemos e vivemos casos nas nossas famílias, que é a ampliação dos cânceres, das neoplasias, dos tumores, muito associados, obviamente, à exposição das pessoas a esses venenos, a esses químicos, que estão, inclusive, chegando à nossa mesa por via da utilização em larga escala dos agrotóxicos. O Brasil é hoje o maior consumidor de agrotóxicos do planeta. Portanto, má formação fetal, mutações genéticas, contaminação da água e do solo e perda da flora
e da fauna, contaminação das espécies, contaminação dos alimentos. Todos nós sabemos disso. Isso não é questão de ideologia. Há fartíssima informação técnico-científica rigorosa, de boa qualidade, sobre o tema dos agrotóxicos. Mas qual é a pressão do agronegócio? A pressão do agronegócio, assim como fez a indústria tabagista na década de 70, a pressão do agronegócio é para não ter regulação, para liberar mais, porque veja, o compromisso do agronegócio não é com a saúde pública, não é com o meio ambiente, é com o seu lucro. É com o seu lucro. Por isso, se aposta na desinformação. Em época de fake news, a desinformação é uma arma. Portanto, se aposta na desinformação, contrariamente aos melhores pareceres técnicos científicos, fartamente produzidos no mundo inteiro. Eu queria dizer isso porque tem um setor da imprensa cearense que está apostando na desinformação. Veja, quando nós aqui fazemos esse nosso mandato público em nome do interesse público, em respeito à saúde e ao meio ambiente, nós o fazemos com extremo rigor técnico-científico. Por exemplo, a nossa lei, que não é só minha, é do Estado do Ceará, ela foi sancionada pelo governador Camilo Santana, do Estado do Ceará, aprovada pela unanimidade desta casa, foi subscrita pelo deputado Eumano, pelo deputado Joaquim, né? A lei Zé Maria do Tomé, que proíbe a pulverização aérea. Se você olha todo o processo de tramitação de mais de 5 anos, foi todo permeado por intenso rigor técnico-científico. Mas, durante todo esse período, teve desinformação na mídia cearense. Desinformação, atacando a lei, dizendo que a lei não tinha substrato técnico, era ideológico. Na verdade, quem age assim é que age por ideologia e submissão ao agronegócio. Interesses venais, não são interesses públicos, não é interesse pelo meio ambiente, sequer interesse pela agricultura, porque, na prática, esse modelo é insustentável. Por isso que é fundamental o engajamento da sociedade cearense, em defesa do meio ambiente e da saúde pública. Eu digo isso porque tramita aqui na casa, deputados, mais uma lei que é super importante, que é a lei que proíbe os neonicotinoides. E eu vou enfrentar esse tema. A União Europeia, desde 2013, já tinha imposto uma moratória aos neonicotinoides. O que é o neonicotinoide? São aqueles agrotóxicos derivados da nicotina, né? Desde de 2013, a União Europeia tinha aplicado uma moratória a 3 neonicotinoides. A clotianidina, o tiametoxam e a imidacloprida. São 3 neonicotinoides. Esses neonicotinoides entraram em moratória em 2013, e em 2018 eles foram banidos da União Europeia. A França aplicou uma legislação ainda mais rigorosa, ampliando, inclusive, não só esses 3 neonicotinoides, mas ampliando o banimento para mais 5 neonicotinoides. O Canadá agora está discutindo o banimento dos neonicotinoides. Por quê? Porque eles matam abelhas. E a abelha é importante? Ela é fundamental para a natureza. O Einstein dizia, inclusive, numa passagem muito bonita, que é a espécie mais importante para a natureza, porque ela poliniza, ela permite que o bosque, a floresta, a mata, ela permite que a fruteira, ela permite a polinização. Por isso que está tão associada, dentre outras coisas, à fruticultura. Só tem alimento porque boa parte da flora depende de polinização e a polinização depende da abelha. E para a abelha viver não pode ter, por exemplo, a utilização desses pesticidas aos quais eu já me referi. Por isso é que esses setores do agronegócio apostam na desinformação e querem fazer guerra jurídica. Fizeram isso contra a lei Zé Maria do Tomé, estão perdendo, perderam aqui e perderão também no STF. Fizeram uma ação direta de constitucionalidade contra a nossa lei, aqui, lá no STF, que é absolutamente descabida. A Advocacia Geral da União é a favor da nossa lei, o Ministério Público Federal é a favor da nossa lei,
a Fiocruz, a manifestação do governador do Estado, a manifestação da Assembleia, a manifestação do Ministério Público do Estado, ou seja, né, a manifestação das instâncias jurídicas e técnico-científicas são em favor da nossa lei. Portanto, por isso que eles apostam na desinformação, criando um pânico, né, de que, porventura, a proibição desses produtos, né, iria causar... Veja, a humanidade viveu até a metade do século XX, portanto, tudo para trás, sem a utilização desse pacote tecnológico. E há alternativas. Por isso que crescem, inclusive, os orgânicos, crescem, né, os biocontroles. Agora mesmo, nessa semana, né, Minas Gerais fez o lançamento do controle de pragas em hortaliças, em agricultura, inclusive, de hortaliças, através de biocontrole sem apelar para o veneno. É por isso que eu quero me insurgir contra esse ataque venal. Um ataque venal. Ele não está baseado no interesse público nem no meio ambiente, que estão fazendo contra o nosso projeto de lei que proíbe os neonicotinoides. O deputado Acris esteve hoje de manhã aqui e falou de uma audiência pública requerida por ele com os apicultores. Os apicultores, os produtores de mel do Ceará inteiro, e o Ceará tem no mel o seu 14º produto de exportação. Ele já rendeu mais de 4 milhões de dólares em 2018, 7 mil produtores de mel no estado do Ceará, portanto, né, contemos aí pelo menos o quíntuplo disso em número de famílias. Então, com mais de 254 associações de apicultores, estão imensamente preocupados com o avanço dos neonicotinoides que foram liberados. Agora, 40% desses novos agrotóxicos liberados, inclusive, têm neonicotinoides na sua composição. Esses produtos matam as abelhas. Matam as abelhas, portanto, matam a polinização e vão impactar no mel. Vamos lembrar que 75% das amostras de mel do mundo já têm pesticidas. Ou seja, contamina-se o mel e depois mata-se a abelha, e isso acaba matando o conjunto da flora. Essa é uma questão de saúde pública. O nosso ouvinte ele pode estar perguntando agora, veja, é tão importante assim preservar as abelhas? Repito, 65% a 70% da nossa flora depende de polinização. Porque quando a gente pensa em abelha, só pensa em mel. Existe uma larguíssima espécie de abelhas, inclusive que não são produtoras de mel, e que são fundamentais para a polinização. Veja, o produtor de caju, que está me ouvindo agora e sabe que o caju é super importante para a nossa balança comercial, ele sabe da importância dessas espécies para a sua produção. Portanto, nós temos que criar uma sensibilidade e um conhecimento que nós dependemos de outras espécies. Tanto essa preocupação dos apicultores é uma preocupação com uma tragédia iminente. Uma tragédia iminente. O ano não terminou e já se anotaram mortandade de abelhas do Rio Grande do Sul ao Piauí, em razão desses neonicotinoides. Aí vem uma pequena, ainda bem que é pequena, parcela, né, de imprensa, de profissionais, não vou dizer aqui de imprensa, mas de profissionais, de alguns profissionais, que servem como porta-vozes submissos e venais do agronegócio. Se possível, deputado, uma parte dizer, para colaborar com Vossa Excelência. Para criar pânico na sociedade e apostar na desinformação. Deputada, eu estou acostado, não de discursos meramente ideológicos, eu estou acostado do que há de melhor na ciência. Do que há de melhor na ciência. Do que há de melhor no rigor técnico-científico. Será que a União Europeia está errada? Começou a moratória dos neonicotinoides em 2013 e aprovou o banimento dos neonicotinoides, de 3 neonicotinoides, em 2018. Será que o Canadá está errado? Será que a França está errada e nós estamos certos? Nós estamos liberando mais do que eles estão proibindo? Nós estamos liberando mais produtos
que eles estão proibindo lá na Europa. Será que nós estamos certos e eles estão errados? Será que a União Europeia, ela está errada quando proíbe o produto químico nessa agricultura e nós estamos certos liberando esse produto químico aqui? Eu acredito que não. Portanto, em nome da saúde pública e do meio ambiente, eu queria repelir, repudiar essas vozes na imprensa cearense, que a gente sabe que elas não estão preocupadas com a saúde, com o meio ambiente, elas não estão preocupadas com o avanço do câncer, elas não estão preocupadas com a contaminação da água, elas não estão preocupadas com a mortandade do meio ambiente e dos seres humanos. Elas estão preocupadas com o lucro do agronegócio. Elas são servis, submissas. Eu já me dispus, em todas as vezes, já mandei pesquisa científica, não sai nada, não tem problema. Eu fui mandatado pelo povo do Ceará para ocupar esta tribuna. E desta tribuna aqui, não há quem segure na minha mão. Não há quem segure na minha mão. E eu estou a serviço da maioria do povo cearense, não é da minoria rica, dona do agronegócio, que quer ter água, quer ter terra, não quer pagar imposto, quer lucrar muito, quer pagar mal, e não quer ter respeito ao meio ambiente. E fica se utilizando de porta-voz venal na imprensa para ficar causando desinformação e pânico. Quero lembrar que jornalismo é serviço público. Não no sentido formal, mas no sentido material, deve prestar serviço ao público. Portanto, eu quero dizer aqui que a quem nós devemos responsabilidade é ao povo do Ceará, e não ao latifúndio, não ao agronegócio. Aos movimentos sociais do campo, ao movimento da saúde, da agroecologia, do camponês e da camponesa. Ontem eu tive orgulho de ser um parlamentar do Ceará. Nós fomos aplaudidos na Câmara Federal por vários parlamentares do Brasil inteiro, dizendo que nós somos o primeiro Estado a proibir a pulverização aérea do agrotóxico. Servimos de exemplo a vários outros estados em que agora querem ter leis como essa. É por isso que eles atacam juridicamente e querem atacar na desinformação. Portanto, eu queria conclamar aqui esta luta, que, repito, não é uma luta que tem ideologia, é uma luta de partido, não é uma luta contra o câncer, contra a doença, contra a contaminação da água e a mortandade do meio ambiente. É uma luta pela saúde pública e pelo meio ambiente. Deputada Silvana, que é médica, inclusive presidiu a Comissão de Meio Ambiente durante um período da legislatura passada em que nós fizemos essa luta muito grande. Juntos. Deputado Renato Rosendo, eu me sentiria injusta de não apartear a Vossa Excelência, uma vez que fui presidente da Comissão de Meio Ambiente, auxiliada diretamente por Vossa Excelência, por sua assessoria, pelo grande professor Alexandre Costa, ele que é doutor em clima, e participei também da votação contra a pulverização aérea. Quer dizer a Vossa Excelência que, quanto aos apicultores, Vossa Excelência fala a verdade. E eu fico tranquila, deputado Renato Rosendo. Alguém diz assim, deputada Silvana passou pela Comissão de Meio Ambiente, está ficando ambientalista. Eu quero dizer que os ambientalistas, eles são vozes que clamam no deserto. Eles são vozes que anunciam verdadeiramente que o homem não tem, deputado Renato Rosendo, uma convivência ordeira, assim como Jesus Cristo, como Deus nos instituiu. Nós temos que utilizar o meio ambiente, mas de forma que não venha a prejudicar o nosso irmão, inclusive, deputado Renato Rosendo, ameaçar a vida. O que eles fazem é ameaçam a vida. Então, com o meio ambiente, não se brinca. Eu quero estar ao lado de Vossa Excelência, até porque o mel, lembrar aqui que o mel faz parte de muitas dietas, dietas saudáveis. Uma dieta saudável tem sempre que incluir o mel. Então, eu quero, não sou mais da Comissão de Meio Ambiente, mas sou uma deputada que me sinto incluída em todas as comissões. Eu quero lutar junto com Vossa Excelência, apoiar Vossa Excelência nesse sentido, porque verdadeiramente é dever de nós, como pessoas
públicas, nos posicionarmos do lado que está correto. Então, vivam os ambientalistas, viva o meio ambiente. Eu não sou, dizem que essa é uma bandeira de esquerda, isso é ignorância das pessoas. A bandeira de preservar o meio ambiente é uma bandeira de todos nós, seres humanos corretos. Usar o meio ambiente de forma correta, de forma lícita, e não utilizar, deputado Renato Rosendo, substâncias que venham a matar o meio ambiente, inclusive provocar doenças. Causar câncer. Provocar câncer. A gente viu o testemunho aqui de vários hematologistas, sempre na anamnese, tomando um pouquinho do tempo de Vossa Excelência. Não, fique à vontade, que inclusive esse é um tema que a senhora domina. Inclusive a senhora me ensinou que na anamnese dos hematologistas, a primeira pergunta é sobre a exposição a agrotóxicos. Eu fiz clínica médica, medicina interna, antes de fazer a residência de dermatologia. Eu tenho 4 anos de formação e aprendi na hematologia. Uma das primeiras perguntas, deputado Renato Rosendo, você faz uso de agrotóxico? Como é o grau de permanência de contato, por quanto tempo? Aí você vai ver, quando tem exposição, vai ter quase sempre um linfoma, vai ter sempre uma anemia aplásica, que muitas vezes acomete, inclusive, crianças, adolescentes, aí não tem idade. Realmente, agrotóxico, a gente tem que ter uma visão de evitar, e se tem que usar, que use de forma disciplinada, de forma ordeira, sem atacar, sem agredir a saúde da população. Parabéns, deputado Renato Rosendo, conte com essa deputada, que estou sentindo a sua falta na Comissão de Saúde, enquanto você... porque a sua mãe está doente, eu dou essa compreensão para Vossa Excelência, mas logo, logo ela estará bem, e eu quero Vossa Excelência participando também da nossa Comissão de Saúde. Deus, obrigado, quero felicitá-la. Deputado Heitor E também passar a palavra ao deputado Heitor, que também é um lutador. Inclusive, o deputado Heitor, há 2 legislaturas passadas, fez um PL que era o banimento dos banidos. É um PL super importante de autoria do deputado Heitor, em algum momento, que é banir as substâncias que já foram banidas em outros países. O que nós estamos fazendo, isso, um recorte muito menor do que o deputado Heitor havia proposto, é isso. Nós estamos tentando aqui proibir substâncias que já estão proibidas em toda a União Europeia, deputado Heitor, que são esses neonicotinoides. Deputado Renato, por isso que quando a gente diz que a Assembleia, quando se renova, é sangue novo, porque às vezes a gente é tantas vezes derrotado, que é importante que venham outras vozes, e Vossa Excelência traz isso no seu âmago, na sua intimidade, com relação ao meio ambiente, com relação ao uso desses agrotóxicos, para ver se o parlamento e o poder executivo e as pessoas veem diferente, né? Eu, quando vejo a luta de Vossa Excelência, aprovou uma matéria, e hoje é lei, né? Hoje é 16.820. E há uma oposição muito grande a isso, e nós temos que trazer para nós, a sociedade, para entender que muitas vezes, eu não vou falar nem no entorno de quem mora nos locais dessas áreas onde se usa muito agrotóxico, que comprovadamente as populações são mais doentes, e doentes por neoplasias malignas, né? Deputado Renato, a história do agrotóxico é tão sério que muitas vezes a gente é obrigado, né, entre parênteses, entre aspas, a colorir a nossa comida. Olha, você tem que comer saudavelmente, você tem que colorir a sua comida, tem que botar o verde, o vermelho, os legumes e as verduras. Aí eu imagino, porque já li, eu digo, a gente bota aquele prato super colorido, acha que está comendo da maneira mais saudável, e muitas vezes você está naqueles alimentos contraindo através dos agrotóxicos usados para matar a largata, mas que o produtor não importa, o que importa a ele é a produção. Aí aquele alimento, deputada Silvana, que vem à nossa mesa, bonito, né? Aparentemente saudável, é causador de tantas mazelas, de tantas doenças neoplásicas em pessoas jovens, né? Então a gente às vezes se ilude. Eu estou comendo legumes, estou comendo verduras, aí eu fico imaginando quantas e quantas pessoas
foram envenenadas naquele prato que aparentemente é tão saudável. As pessoas têm conhecimento disso hoje. Aí, o que é que eu quero dizer com isso? Que as pessoas que estão aqui ouvindo o pronunciamento do Renato tenham a certeza de que essa luta é para beneficiar a sociedade como um todo. E que os grandes produtores, deputado Renato Rosendo, não estão preocupados com isso, não. Eles estão preocupados na venda do que ele está produzindo. Mesmo que, através desses agrotóxicos, eles tenham consciência de que estão matando milhares e milhões de pessoas. Portanto, essa luta não é só do deputado Renato Rosendo, não é do Heitor Ferri, não é da deputada Augusta, da deputada Silvana, deputado Niso, não. Essa luta é da sociedade, porque esses elementos que já foram banidos de quem pesquisa mais, de quem estuda mais, de quem vê as consequências do seu uso, estão ainda sendo usados em nosso país. Portanto, eu quero me acostar ao pronunciamento de Vossa Excelência e parabenizá-lo mais uma vez por insistir nesta tecla. Parabéns. Eu que agradeço, deputado. E, sim, o fato de ter sido aqui, recebido a parte de 2 médicos, queria saudá-los, inclusive, no seu dia, hoje, o dia do médico. Veja, essa é uma luta pela saúde. Uma luta pela saúde. A deputada Silvana, o deputado Heitor, que são médicos, falaram muito bem. Veja, a natureza, o ser humano ele não pode fazer qualquer coisa com a natureza. A natureza não se defende, mas há uma resposta. Essa resposta vai acontecer no desequilíbrio ou no próprio corpo. No próprio corpo. Nós estamos lutando, nossa luta é uma luta pela alimentação saudável, uma alimentação balanceada. E quando a alimentação tem que ser saudável, ela tem que ser saudável desde a sua produção, respeitando a natureza, utilizando-se de técnicas agroecológicas que respeitam a natureza, as relações sociais. Isso transcende nossas diferenças ideológicas. A deputada Silvana falou isso. Não é uma questão, é que nem direitos humanos, é um ganho civilizatório, você não pode retroceder. A questão ambiental vai se impor a nós, nas próximas décadas, tendo em vista o ser humano mexeu tanto com a natureza, que agora a natureza está respondendo, e agora os seres humanos estão sentindo o que fizeram. Isso, portanto, não é patrimônio, né, do lado X ou do lado Z do espectro ideológico. Nós precisamos, sobretudo, assentar uma compreensão que nós precisamos, indiscutivelmente, superar esse pacote tecnológico baseado, né, em larga utilização de veneno, superar os venenos e, sobretudo, permitir a produção saudável. É isso que nos move, é o interesse público, não é o interesse privado. Eu certamente contarei com os meus pares para a gente proibir essas substâncias que são tão nocivas, que estão matando tantas espécies aqui no Ceará, em todo o Brasil, que já foram proibidas em outros estados. Muito obrigado.